Eu gostaria que você, mesmo de pé, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 inicialmente. E depois, no final, eu concluo do verso 7 ao 12 como tipo uma conclusão mesmo. Mas nós vamos ler inicialmente do 1 ao 6. O texto sagrado nos diz assim, Mateus 7, do 1 ao 6. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém? Os irmãos podem sentar nessa noite. Nós estamos aqui na parte final de um dos sermões mais conhecidos de toda a Bíblia, né? Que é exatamente o Sermão do Monte. Ele é, sem dúvida alguma, muito provável, o sermão mais conhecido de todas as Escrituras Sagradas. E nesse sermão, Jesus ele se apresenta diante de nós como Salvador e Senhor. Mas ele também se apresenta diante de nós como Redentor e ao mesmo tempo como Mestre. E eu dou logo um conselho aqui aos irmãos. Jamais devemos intentar dividir Jesus em dois. Em que sentido? Fazendo dois pesos e duas medidas. Por que isso? Ou Jesus é tudo na vida de alguém, ou ele não é absolutamente nada. A vida perdoada de uma pessoa e a vida santa são para Jesus dois lados de uma mesma moeda. Nós não podemos dividir Cristo nesse sentido. Então, no Sermão do Monte, se você ler todo, começa lá no capítulo de número 5, do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus aborda uma série de questões de suprema importância. Por exemplo, ele vai falar sobre o caráter cristão. Ele fala também sobre em qual posição a lei de Deus deve estar na vida cristã. Ele faz um outro questionamento. Será que a disciplina ela é importante para o nosso crescimento? Tudo isso está no Sermão do Monte, como também ele nos ensina a orar. Como nós devemos orar? Outra questão, como podemos ficar livre da ansiedade em um mundo ansioso? Tudo isso é ensinado no Sermão do Monte. Outro ensinamento, o que há de errado, e a gente vai falar sobre isso aqui, com o espírito crítico. Outro ensinamento do Sermão do Monte, por que precisamos ter discernimento espiritual para viver a vida cristã? Outro ensinamento nesse sermão, é possível que pessoas exerçam dons espirituais, mas mesmo assim não sejam pessoas salvas? Sim ou não? A todos esses questionamentos, Jesus responde no Sermão do Monte, com certeza. De modo geral, a grosso modo, nós podemos dividir ou resumir o Sermão do Monte da seguinte maneira. Primeiro, capítulo de número 5. O que é que vai ser enfatizado no capítulo 5 do Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus? Enfatiza a vinda do reino e aquilo que a vinda do reino implica sobre a nossa vida, especialmente se tratando da lei de Deus. O capítulo de número 6 enfatiza Deus como Pai, enfatiza a paternidade de Deus e a liberdade que isso nos proporciona. E finalmente o capítulo 7, que nós vamos ver parte dele nessa noite, ele enfatiza o julgamento de Deus e o impacto que isso causa no modo como nós vivemos. É digno de nota o que eu vou dizer aqui a vocês. Como o capítulo 6, ele apresenta Deus como Pai, e o capítulo de número 7 apresenta Deus como juiz,
Preste atenção nisso. Isso causa a alguns cristãos, inclusive, um certo incômodo. Eu vou repetir. Pelo capítulo 6, apresentar Deus como Pai, e o capítulo de número 7, apresentar Deus como juiz, isso causa a alguns cristãos um certo incômodo. Por quê? Porque para muitas pessoas, elas acham difícil pensar em Deus como Pai e juiz ao mesmo tempo. Para muitos cristãos, principalmente da teologia famigerada, da prosperidade, é muito difícil pensar em Deus dessa maneira. Muito difícil pensar em Deus dessa maneira, ou seja, que Ele é Pai, mas ao mesmo tempo Ele também é juiz, certo? Muita gente pensa assim, da seguinte maneira: Ele deveria ser ou um ou outro. Para muitas pessoas, não concebe na cabeça de muitos cristãos um Deus que é ao mesmo tempo Pai, mas ao mesmo tempo Ele é juiz. Mas eu gostaria de dizer uma verdade aqui a você: Deus tanto é Pai, quanto ao mesmo tempo Ele é o próprio juiz. E isso, meu irmão, é algo terrível para o descrente, para quem não tem Ele. Por que isso é terrível para o descrente? Deus ser ambas as coisas, ou seja, ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele também é juiz. Porque para um descrente, ao rejeitar Deus como juiz, ou seja, ao rejeitar o julgamento de Deus em sua vida, o incrédulo, ele também rejeita o privilégio de tê-lo como Pai. E isso é trágico. Mas também, ao rejeitar a graça paterna de Deus, ele encontrará Deus como juiz. Então, inevitavelmente, todo caminho leva a Deus. Em que sentido? Ou para a salvação, ou para a condenação. Não tem como o homem ficar de fora dessas duas questões. Então, ao mesmo tempo, Deus ele é Pai, mas Ele também é juiz. Para o crente, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, nessa noite, conhecer a Deus como Pai, transforma a forma de vê-lo como juiz. Por quê, meus irmãos? Pois conhecê-lo como juiz faz com que o crente busque a santidade e nos ensina a sermos misericordiosos uns para com os outros. Primeiro ponto aqui nessa noite, eu chamo a sua atenção para o verso 1, o verso 2 do texto que nós acabamos de ler. Olhe para ele, por gentileza. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Meu irmão, eu acredito que o verso 1 é com certeza um dos mais mal interpretados entre os ensinamentos de Jesus. Por que eu digo isso? Muita gente pensa assim: não, ninguém me julgue. Só quem pode me julgar é Deus. Isso já deveria fazer essa pessoa tremer. Mas na sua arrogância, muitas vezes, muitas pessoas dizem exatamente isso: ninguém pode me julgar, porque o único capaz de fazer um julgamento sobre a minha pessoa é Deus. Ou outras pessoas dizem assim: nunca digo que algo está errado, não lhe cabe julgar. Eu creio que todos vocês, possivelmente, que estão aqui nessa noite, vocês já ouviram essa frase na boca de muitos cristãos. Qual o problema ao agir assim? Qual o problema? Ou seja, a lógica de quem pensa assim é tratar o bem e o mal da mesma forma e ser indiferente a distinções morais. Tipo assim: você está errado, continue da maneira como você está, porque enfim, ninguém pode lhe julgar. A exegese errada desse verso 1 leva muitas pessoas a pensarem dessa maneira. Agora a pergunta que eu faço, principalmente a quem pensa assim, é a seguinte: será que jamais nós podemos emitir opinião diferente ou desfavorável? Será que é proibido qualquer forma de julgamento? Eu penso que não. E eu vou dar 2 textos para nós darmos como base do que eu vou dizer a partir de então. João capítulo 7, verso 24. A palavra de Deus diz o seguinte: não julguem segundo a aparência, mas julguem
pela reta justiça. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, o texto diz o seguinte: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Me parece que esses dois versos vai exatamente contrário a quem pensa que não pode ser julgado por ninguém. À luz desses dois textos que eu dei aqui aos irmãos, e à luz do que nós estamos falando no verso 1, não trata de uma condenação tão completa quanto a formação de uma opinião a respeito de uma pessoa, ou de expressá-la abertamente. O que é que eu estou querendo dizer? Você pode julgar sim, mas pense numa coisa aqui nessa noite. Finalmente, o que Cristo está ensinando no verso 1 e no verso 2? Qual o grande ensinamento de Cristo nesses dois primeiros versos? Primeiro, não concentre a sua atenção na pequena mancha que há no olho do teu irmão, no argueiro que há no olho do teu irmão. Enquanto se faz isso, você ignora a trave que há em seu próprio olho. É isso que Cristo está combatendo. O que Jesus está condenando é o espírito de censura. O que Jesus está condenando é o juízo áspero. O que Jesus está condenando é a autojustificativa em detrimento de outros. Ou seja, você querer se santificar na vida de outra pessoa que cometeu o mesmo erro, talvez um mais grave ou menos grave do que o seu, por assim dizer. É isso que Jesus está combatendo. E pior, quando você fizer isso, você faz sem misericórdia, sem amor, sem compaixão. Então o grande ensinamento do verso 1 é o seguinte, importantíssimo isso que eu vou dizer: ser crítico ser crítico e fazer discriminação é indispensável. Eu vou repetir: ser crítico e fazer discriminação é indispensável. Porém, ser hipercrítico é lamentável. É isso que Jesus está dizendo aqui no verso 1 e no verso de número 2. Eu gostaria de pensar aqui com você sobre o seguinte: o que é o hipercrítico? Ou seja, o que uma pessoa hipercrítica, ela faz? Primeiro, ela espalha o que é falso. E isso é danoso. Êxodo capítulo 23, verso 1. Segundo, espalha o que é desnecessário. Provérbios 11, 13. Outra coisa, ele é maldoso nos seus comentários. O que Jesus está combatendo aqui é que primeiro você deve tratar a sua vida. Após você tratar a sua vida, após você ter autoridade para repreender quem quer que seja em amor, você assim deve fazê-lo. É isso que ele está dizendo. E eu gostaria de compartilhar um texto aqui com os irmãos, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. É aquela repreensão que Davi leva, que todo mundo conhece, depois de ter cometido adultério com Batseba. A palavra de Deus diz assim, capítulo 12, 2 Samuel, do verso 1 ao verso 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas visitantes que havia um dos seus bois, para dar de comer aos visitantes que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. O que esse texto quer nos dizer em relação, ou tem a ver com o verso 1 e o verso 2? Na minha opinião, tudo. Porque a vida de Davi fornece pelo menos desse momento aqui, uma ilustração clara de alguém que tem o coração extremamente endurecido.
Ele, por cobiça, ele possui Batseba, ele peca com Batseba e planeja ainda mais a morte do seu próprio esposo. Por essa razão, Deus envia o profeta Natã para arrancar as escamas dos olhos de Davi, para desnudar o pecado de Davi. No caso específico aqui de Davi, ele estava agindo nesse momento com hipocrisia grave. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Todas as vezes que formos julgar alguém, e você pode fazer isso, mas você deve ter em mente duas coisas. Primeiro, o seu juízo não é o juízo final. Você não tem a última palavra sobre a salvação dessa pessoa. E mais, se não for a graça de Deus em você, lembre-se disso, você estaria no mesmo lugar que essa pessoa. Me permita aqui um exemplo. Sexta-feira passada, eu vim deixar as irmãs da limpeza aqui na igreja. E era por volta de 1h da tarde, quando eu passei ali naquele contorno, tinha um senhor, um homem já bem idoso, bêbado, nesse contorno aí, caído, tentando se erguer, tentando se levantar e não conseguia. E o comentário nosso, inclusive o meu, era: que coisa triste. Mas sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Se não fosse a minha graça sobre a tua vida, isso poderia ser você. Você não estava num estágio melhor do que o dele, talvez. Você não era melhor do que ele, talvez. Talvez você estivesse num estado muito mais degradante do que esse senhor que está aí. Então o nosso julgamento deve ser dessa maneira: julgar alguém, é verdade, ajudar alguém a se levantar com compaixão, com amor, com misericórdia. Contudo, entendendo isso, nós não temos a última palavra sobre a salvação dessa pessoa. E mais, é a graça de Deus que não permite que a gente esteja num estágio tão deplorável como o mais vil pecador hoje. Por isso nós devemos render graças ao Senhor. O verso 2, irmãos, olha o que o verso 2, a palavra do Senhor diz: pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que é trágico aqui nesse verso 2? Primeiro, quem tem autojustificação tem por costume descobrir as faltas nos outros. Isso é a pessoa que gosta de se autojustificar. E normalmente, essa pessoa não tem amor. E pior, essa pessoa faz isso pelas costas. Então cuidado se por acaso nós estamos agindo assim. Isso é trágico. Segundo, quem age assim, primeiro, será julgado por Deus sem misericórdia. E muitas vezes você será julgado pelo próprio homem, que também não vai ter misericórdia de você. Não vai usar de misericórdia nem de bondade para com você. Eu gostaria de dizer algo aqui para você que você não deveria esquecer nunca. O diabo, ele não está preocupado com sua morte, irmão. Para o diabo tanto faz se você vive ou se você deixa de viver. A maior preocupação do nosso adversário é se a gente perde o testemunho. Ele não está preocupado se você acumula riquezas ou deixa de acumular riquezas, se amanhã você vai amanhecer vivo, se amanhã você vai amanhecer morto. Ele não está nem aí para isso. A maior preocupação desse ser que é nosso inimigo é se você perde seu testemunho. Porque quando você perde seu testemunho, você não ora mais, você não lê mais a palavra, você não tem vontade mais de ter comunhão. E uma coisa triste para quem perde o testemunho é se o diabo colocar na sua mente que você não é amado por Deus, que você não é filho. Isso é trágico. Cuidado. Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: olha, o diabo costuma se apresentar para nós vestido de Cristo, e isso é trágico. Trágico. Ele costuma se apresentar para você e para mim vestido de Cristo. Liga a televisão, com raras exceções, você vai ver homens hipócritas, sem nenhum compromisso com a palavra, com a Bíblia na mão, de paletó, pregando para uma multidão, sem arrependimento de pecado, só visando dinheiro. É uma caricatura de Cristo, de um pastor, perdão? Claro que é. Claro que é. Me permita citar um texto aqui nessa noite. Eu gosto muito desse texto. Apocalipse 3:20, não precisa abrir. Lá na carta de Laodiceia. Diz assim, Jesus falando daquela carta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele com você. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite.
Qualquer pregador que você ouvir, você tem condições de discernir quem está falando com você. Se quem está falando com você é Cristo, ou se quem está falando com você é o diabo. Por quê? Uma das características do nosso adversário é colocar alguém que peca num beco sem saída. Ele não dá alternativa evangélica para que aquela pessoa saia dali. Mas quando é o Espírito Santo falando, ele sempre ministra sobre a vida do pecador perdão. Ele sempre ministra sobre a vida do pecador graça irresistível. Ele sempre ministra sobre a vida do pecador a bondade e a misericórdia de alguém que entregou o seu filho para lhe salvar. Isso é primordial para que a gente aprenda. Então veja bem, use de misericórdia para com quem está caído, porque isso pode ser eu, isso pode ser você um dia. E que Deus nos livre disso. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Verso 3 ao verso 5 do texto que nós estamos analisando. Olha o que o texto nos diz. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Aí Jesus é muito duro com os escribas e fariseus aqui, né? Ele diz, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meus irmãos, a trave era um pedaço de madeira enorme, que servia para escorar os telhados das casas na Palestina. Era um pedaço de madeira que tinha algo em torno de 2 metros de comprimento. Então Jesus diz que esse camarada, que é vigia da vida alheia, ele tem uma trave nos olhos. Veja que Jesus usa uma figura de linguagem aqui, né? Aumenta a expressão. E ao mesmo tempo, essa pessoa que tem uma trave no olho, ele está preocupado com um pequeno cisco, com uma mancha, como nós dizemos aqui no Nordeste, com um argueiro no olho de outra pessoa. Qual as coisas são dignas de notas aqui do verso 3 ao verso 5? Primeiro, Jesus não está desestimulando a disciplina mútua. Se você vê alguém no erro, em amor, em misericórdia, corrija-o, porque Jesus nos manda fazer isso. A disciplina mútua ainda é válida e sempre será na igreja. Mas outra coisa digna de nota aqui, o interesse maior de Cristo aqui é que seus discípulos não se tornem hipócritas, atores. Sabe, a maior expectativa, eu creio, nessa noite, para nós que estamos aqui, a partir de mim, é que o contato com as coisas religiosas não nos torne apenas religiosos. Essa era a grande preocupação de Cristo. Ele foi muito duro com os fariseus e com os escribas, os religiosos da época. Por que Jesus era tão duro com essas pessoas? Eu vou lhe dar um texto aqui pelo menos. Lucas 18, 9. Ele diz o seguinte, que esse tipo de pessoas, escriba e fariseu, eles confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Mais uma vez eu digo, meus amados irmãos, primeiro trate você. Primeiro você tem que ser tratado. Arranque a trave que está no seu olho, para que só assim depois você tenha autoridade e ao mesmo tempo misericórdia para tratar, né? O quê? Ou ajudar o seu irmão que está em pecado, que está em falta, que está caminhando cambaleante. Nós só teremos autoridade se nós fizermos isso. Permita-me aqui 2 exemplos bíblicos. Eu vou abrir no Salmo 51, se você quiser abrir comigo, o verso 10 até o verso de número 13. É um salmo de arrependimento, de confissão e arrependimento. Obrigado, pastor Jorge. A partir do verso de número 10. O texto diz assim, Salmo 51.
Isso é um salmo de confissão de Davi, após o ocorrido entre ele e Batseba, o adultério. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Verso 3 é importantíssimo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O problema de Davi não era a beleza de Batseba. O problema de Davi não é porque Batseba foi tomar banho para que Davi visse, porque não tinha banheiro público na época, só os reis tinham banheiro privados. Aliás, banheiro público não, só os reis tinham banheiros privados. Então Batseba foi exatamente tomar banho onde ela podia ser vista por Davi. Mas o problema de Davi não era a beleza estonteante daquela mulher. Não era o corpo exuberante que possivelmente ela tinha, sua beleza física. O grande problema de Davi não era o mundo. O problema de Davi era o coração dele. Por essa razão ele faz essa confissão, né? Interessante que no verso 12 ele diz: Senhor, não me priva a alegria da salvação. Ele não está dizendo que perdeu a salvação. Ele está dizendo que, embora salvo, ele não tinha prazer nas coisas de Deus. É isso que o pecado faz conosco, eu já disse, né? Traz essas mazelas sobre a nossa vida espiritual. Mas uma coisa interessante, no verso 13, que ele diz, olha, vou repetir o verso 13. Então, quando tu me restituir a alegria da salvação e me sustentar com um espírito voluntário, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O que é que Davi está dizendo? Senhor, eu sou rei, mas eu só terei autoridade de ensinar os outros se eu testemunhar. E eu preciso disso, eu tenho que ter vida para que eu possa repreender os outros, Senhor. Veja que coisa impactante na vida desse homem. Mas eu tenho um segundo exemplo para você. Isso me intriga. Vou dizer qual. Jesus escolheu 12. Não é verdade? 12 discípulos. Ele tinha entre os discípulos um cobrador de impostos chamado Mateus, que era certamente alguém que lidava com dinheiro com muita facilidade. Mateus tinha as manhas de lidar com dinheiro, né? Poderia ser um excelente tesoureiro para Cristo. Mas o que me intriga é que Cristo não deu a bolsa da sua tesouraria a Mateus. Se fosse eu, teria dado. Ele pegou a bolsa, ou seja, onde ele recebia as ofertas, e ele entregou a quem? A Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que Judas Iscariotes era ladrão. Ladrão. O que me chama a atenção, e eu ficava me intrigando, por que Cristo deu a bolsa, a tesouraria a um ladrão? Eu penso que talvez seja para dizer o seguinte: Judas, tu nunca fosse tratado, tu nunca tivesse teu coração alcançado por mim. E isso me intriga porque Judas ouviu os melhores sermões, ele foi usado como instrumento de Deus para curar, para pregar. Com certeza, ele recebia o dinheiro na mão dele, todos os dias as ofertas na mão dele. Mas quando o diabo tomou conta dele, o que ele fez? Ele não ficou se virando, ele não mudou a voz, ele não ficou caindo, espumando, convulsionando, não. Ele simplesmente saiu dali e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E por que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata? E por que ele colocava a mão e roubava as ofertas? Por quê? Porque ele nunca foi tratado. O problema de Judas não era dinheiro. O problema de Judas era o coração dele. Isso é muito triste para qualquer um de nós. Porque me parece que Jesus fez isso de propósito. Será que tu nunca vai se livrar desse mal? Será que isso sempre será um problema na tua vida, lidar com dinheiro? Meu irmão, quem somos nós? Quem somos nós? Verso 6. Verso 6. Irmãos, eu confesso a você que Jesus pregava às vezes muito difícil. Se eu tivesse nesse sermão, eu não tinha entendido nada do verso 6.
Depois que Jesus pregasse do verso 1 até o verso 6, eu saía meio confuso. Eu estou dizendo eu não sei você. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus. Porque no início ele diz, não julguem. Não é verdade? Mas olha o que ele diz no verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Se ele no verso 1 diz, não façam julgamento, só que precipitado, no verso 6 Jesus está dizendo uma coisa interessante: existe um julgamento justo, e você tem que fazer. Que julgamento é esse, pastor? Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um desafio. Guarde isso no seu coração, por favor. Nós somos exortados para, com prudência, e eu digo isso diante de Deus com muito temor e tremor, discernir quem é irmão, quem se comporta como um cão e quem se comporta como um porco. Isso requer muita misericórdia da nossa parte. Você sabia disso? Por que eu estou dizendo isso? Antes, deixa eu lhe explicar o contexto. Nos tempos de Cristo, haviam matilhas de cães. Os cães não eram tratados como são agora. Iam para salão de beleza, usavam fraldinhas, era chamado de filhinho, não é verdade? Balançado, tinha uma cama especial para eles. Não era tratado desse jeito. E esses cães aqui que Jesus se refere, eles andavam em grupos. Eram animais violentos, grandes, animais selvagens, agressivos, perambulavam pelos lixões. Sinceramente, eram animais que uivavam, eram animais atrevidos. E uma coisa chama a atenção aqui: entre os judeus, ser devorado por cães era sinal de uma maldição divina sobre essa pessoa. Lembre-se que após a morte do rei Acabe, a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 21, que os cães vieram e lamberam o seu sangue. Aquilo era para os judeus um sinal de condenação, de maldição de Deus. Semelhantemente aos cães, os porcos também eram animais considerados imundos pelos judeus. Os judeus, na sua cultura, não comiam carne de porco. É tanto que o fundo do poço para o filho pródigo não foi quando ele simplesmente saiu de casa, mas foi quando ele foi para um chiqueiro tomar conta de alguns porcos. Para aquele momento ali, foi o momento em que ele caiu em si, porque era o fundo do poço para ela. Outra coisa aqui nesse verso 6 que deve ser esclarecido: o que é santo e o que é pérolas aqui são sinônimos de tudo aquilo que é separado. O que é santo e o que é pérola aqui? Tudo aquilo que é separado. Possivelmente o que estava ocorrendo aqui, as pessoas estavam pegando carnes que eram sacrificadas no templo, que eram para ser dadas o resto dela ao sustento dos sacerdotes, e os próprios sacerdotes pegavam essas carnes e jogavam para os cães. É interessante. Só uma notinha aqui de rodapé. Eu não sei se você sabe, a carne mais dura que o boi tem é a carne do pescoço. Você pode dar a carne do pescoço a um cão e pode dar a mais nobre, que é o filé mignon. Para ele não faz diferença. A partir do momento em que pegava aquelas carnes que não eram para ser distribuídas para animais e davam aos cães, os sacerdotes estavam prestando um desserviço ao reino de Deus, porque ele estava dando aquilo que é separado, aquilo que era santo, a animais que não deveriam comer daquilo que é consagrado. Qual é o ponto aqui? Primeiro, os cães não valorizam esse tipo de diferença de carne. E outra coisa, pode jogar em uma pocilga milhões de pérolas, coisa preciosíssima para a gente, que pessoas dão a vida para obtê-las, até assaltos em joalharias, apenas a procura de pérolas. Se você jogar num chiqueiro de porcos, os porcos vão confundi-la com ervilhas, com lavagem.
Depois de tentar triturá-las e não conseguirem, eles simplesmente pisam nas pérolas, porque para eles não são preciosas. O que é que isso tem a ver comigo e com você? É verdade, meus irmãos, que nós devemos pregar a toda criatura. Contudo, isso tem um limite. Isso tem um limite. Perceba bem, Jesus foi paciente com Tomé. Jesus também foi paciente com Pedro. Pedro negou-lhe 3 vezes. E mesmo assim ele não desistiu de Pedro. Porém, com o rei Herodes Agripa, a quem frequentemente foi advertido, está lá em Marcos capítulo 6, verso 20. Mas desconsiderou todas as suas admoestações. Jesus não teve, em certo momento, nenhuma palavra para aquele homem. Está lá em Lucas capítulo 23, verso 9. Eu vou dizer uma coisa aqui a você, que talvez brinque com o evangelho. Você vai continuar brincando até quando? Você vai continuar desdenhando do evangelho até quando? Desprezando o que é pregado até quando? Outra coisa que me chama a atenção. Não vou ler o texto, mas vou dar a base para você. Mateus capítulo 10, verso 14, 15 e 23. Os discípulos, quando saíram para pregar, Jesus instruiu seus discípulos a não permanecerem por muito tempo onde o ensino for rejeitado. Meus amados irmãos, eu vou dizer algo aqui chocante para você. Não adianta insistir com um escarnecedor. Não adianta. É perda de tempo, é jogar pérolas aos porcos. Ele vai escarnecer sempre. Quem é o escarnecedor? Preste atenção. É aquele que deliberadamente zomba das coisas sagradas. Assim como um cão zombava da carne, assim como o porco não valoriza a pérola, o escarnecedor ele zomba das coisas sagradas. Ele toma santa ceia em pecado. Ele tem intrigado dentro da igreja e toma santa ceia. Ele canta em pecado, ele prega em pecado, porque ele é escarnecedor. É triste isso, mas é verdade. Ele zomba do batismo. Um dia ele desceu às águas, fez uma profissão pública de fé e vive deliberadamente em pecado. Por quê? Porque ele zomba do sagrado. Não é o pastor que está dizendo, não, é o texto. Pessoas que vêm para a igreja, escutam um sermão como quem escuta o Jornal Nacional. Vai continuar pregando para um cara desse? Né? Irmão, Jesus era duro. Outro ponto aqui que muito me chama a atenção. Nós que somos oficiais da igreja, ô meu irmão, infelizmente, nós evangélicos, nós somos um povo que temos nos acostumado, nos acomodado, fazemos vistas grossas com os escândalos. E eu gostaria de dizer algo a você, isso não é normal. 1 Timóteo capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz o seguinte: é necessário também que um presbítero, que um pastor, que um diácono, ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Veja que coisa importantíssima. O que é que eu estou querendo dizer aqui? E o princípio não é só para o verso não só fala diáconos, pastores e mestres. O princípio vale para você que está aí. Seu testemunho é santo e importante. Você não pode pegar seu testemunho e fazer de conta que ele não é santo, que ele não deve ser vivido para a glória de Deus. Quando você se envolve deliberadamente com o pecado, você está jogando todo o seu conhecimento, o rito do batismo, o cálice que você toma no primeiro domingo, tudo isso dizendo o seguinte: eu sou igual um porco, porque eu não valorizo essas coisas. Aí você pode estar dizendo: pastor, o senhor citou aí 1 Timóteo 3,13, né?
Eu sei que fala exclusivamente a diáconos, a presbíteros, mas eu gostaria de dizer aqui a você, o princípio vale para você, eu vou lhe dar a base bíblica. Seu testemunho individual é santo. Não precisa abrir. 1 Tessalonicenses 1,7. Olha o que Paulo diz acerca daquela igreja bem recente que ele havia fundado. Assim vocês se tornaram o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que era que Paulo estava dizendo? Que aquela pequena igreja criada em apenas 3 sábados em Tessalônica, os crentes que ali frequentavam, congregavam, era modelo para toda a província da Acaia e para toda a província da Macedônia. O nosso testemunho, ele não pode ser jogado aos cães. E eu vou adiante. A roda do escarnecedor, ela pode ser muito imponente, mas ela está muito perto das portas do inferno. Meus amados irmãos, fujamos, pois, em breve. Sabe por quê? Porque essa roda ficará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assenta nela. Quem somos nós? Eu gostaria de fazer essa reflexão aqui com você. Interessante que a igreja primitiva, ela tinha um livrozinho chamado Didaquê, que dizia mais ou menos, como era ministrado os cultos e a vida dos apóstolos e da igreja primitiva. E eles não davam santa ceia a quem não era cristão e quem não era batizado. Hoje a gente vê a igreja que não faz essa distinção. A pessoa não sabe nem o que significa batismo, nem o que significa ser regenerado, nem o que significa novo nascimento, não sabe sequer o que significa santa ceia, é infiel nos cultos e a gente dá santa ceia. E a gente dá santa ceia. É jogar pérolas aos porcos. É jogar carne do altar do Senhor aos cães violentos. A minha pergunta é: quem nós somos? Ou o que nós temos nos tornado? Eu vou concluir nessa noite, e vou ser muito breve na conclusão. Do verso 7 ao verso 12 a gente vai ler. Você pode pensar até que Jesus está mudando de assunto, mas eu digo a você que não. Olha o que o verso 7 diz: peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o pedir pão, lhe dará uma pedra? Aliás, ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você poderia me perguntar: pastor, existe alguma ligação entre o que o senhor acabou de pregar do verso 1 ao 6, com esse verso 7 até verso 12, porque parece que há uma quebra do assunto? Parece que Jesus agora começa a falar exclusivamente com oração. Meu querido, eu creio que existe uma conexão muito forte, porque Jesus acabou de nos exortar a não ser hipercrítico, e sim um crítico construtivo, porque Jesus estava nos ensinando a ser humilde e paciente, porém não de forma demasiada. E como eu e você conseguimos fazer isso? Não tem outra forma a não ser orando. Não tem outra coisa a não ser buscando a face dele em oração e dizer: Senhor, me molda, me livra do espírito supercrítico, Senhor. Me faz uma pessoa mais humilde, me faz uma pessoa mais paciente, Senhor. Mas também, Senhor, não me torna um besta, um alienado, E para isso a gente precisa orar.
E no verso 7 e 8 ele diz: peça a seu pai. Veja bem, que ele deixa de apresentar o Deus como juiz, e ele passa a apresentar Deus como pai. E ele diz o seguinte: você que está pedindo mudar de caráter, peça a seu pai, e você obterá a resposta. Meus amados irmãos, não tem mágica. Não, ou a Bíblia lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta da Bíblia. Ou a oração muda você, Deus ela não vai mudar nunca, porque Deus é perfeito. Então a oração muda a circunstância ao nosso redor, mas a oração, também nos muda. E Jesus dá uma ordem a gente: peçam a seu pai, e a resposta será garantida. Mas ele diz também no verso 7 e 8, né? Busquem ele e vocês acharão. Você é uma pessoa iracunda? Peça para que Deus tire isso do seu coração. Você é uma pessoa que guarda rancor? Meu amado irmão, nunca esqueça uma pregação do Augusto Nicodemos, que ele disse o seguinte: estava no gabinete dele, uma senhora entrou lá. Ele disse o seguinte: como vai seu esposo? Ela disse: meu ex, ele lá e eu aqui. E o pastor disse: ele vai ficar lá no céu quando morrer, e você no inferno se não mudar esse coração. Quem somos nós? Peçam e vocês acharão. Obterão resposta. Busquem e vocês acharão. E outra coisa, não desista de orar. Batam e a porta se abrirá. Persevere. Senhor, muda meu caráter, né? Senhor, muda minha vida, muda meus olhos, muda meu jeito de olhar para os outros. Olhe para o verso 8. A gente já está caminhando para o final. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ele continua no verso 9: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Meu irmão, dificilmente um pai ou uma mãe terrena, humana, mesmo sendo falho, mesmo sendo um ser caído, não negará o melhor para o seu filho. Com certeza, qualquer pai responsável que está aqui, eu creio que a maioria que está aqui, qualquer mãe responsável que está aqui, você sempre vai se esforçar para dar ao seu filho o melhor. Agora você imagina um ser santo como Deus. Será que em oração Ele não vai dar a você o que você precisa? Talvez Ele não dê o que você tanto quer, mas Ele vai dar a você o que é necessário para você. Se for para mudar o seu caráter, amém. Amém por isso. Verso 12, 9 ao 12, a gente encerra aqui. Aliás, 11 e 12. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Posso lhe dizer algo aqui? Não existe relacionamento honesto com o próximo para quem não tem relacionamento certo e honesto com Deus. Você vê um crente de estupim curto, sabe o que está acontecendo na vida dele? Falta de relacionamento com Deus. Você conhece um pai bruto, iracundo, que bate no filho até não poder mais, e se diz crente? Por que ele trata o filho dessa maneira? Porque ele não tem comunhão com Deus. Por que você tem dificuldade de dar a paz do Senhor a seu irmão? Ou ignora seu irmão? Porque falta em você relacionamento com Deus. Se você tivesse, você não tinha esse problema. Eu vou terminar essa noite dando um breve testemunho, não meu. Eu estou lendo um livro excelente, do pastor Paul Tripp, Vocação Perigosa. Interessante, irmãos, que logo no início, no capítulo 1, ele diz o seguinte, ele diz que era um sujeito iracundo.
Tudo ele se irritava. Ninguém podia falar com ele, principalmente a esposa, que ele jogava pedra. Sabe, saía cuspindo escorpiões. Mas quando chegava na igreja, era aquele doce de pessoa. Falava com todo mundo, era cordial com todo mundo. Interessante que toda crise de ira que ele tinha, a esposa combatia ele e ia orar. Mas ela enfrentava ele. Enfrentava no bom sentido, dizia: você está errado. Você é um pastor, você é um crente, você não pode agir comigo assim não. E um certo dia, uma discussão calorosa deles, ele olhou para ela e disse: você é muito mal agradecida. Você é muito mal agradecida. 95% das mulheres da minha igreja queria ter casado com um homem como eu. E ela olhou para ele e disse o seguinte: eu faço parte das 5% que nunca casaria com você. Ele disse que foi para casa, saiu de casa arrasado. E foi orar a Deus. Ele disse: Senhor, eu não posso continuar da maneira como eu sou. E ele foi para um curso de pastores. E ouviu muita palavra lá e disse: Senhor, trata comigo, trata comigo. E, assim, lá Deus falou com ele, mas não o que ele queria. E na viagem de volta, sem que nem mais, uma pessoa que era companheiro dele de viagem, começou a ministrar sobre a vida dele. Interessante que ele chegou em casa e disse: mais nunca eu serei aquele velho homem. Mais nunca eu vou guardar a ira da minha esposa. E ele disse que até hoje consegue isso. Eu quero terminar com uma citação dele, não é minha. Ele diz no livro o seguinte, falando até acerca dele mesmo: ninguém é mais influente em sua vida do que você, porque ninguém conversa mais com você do que você mesmo. Ele diz o seguinte: você está constantemente pregando para você mesmo algum tipo de evangelho. Ou você prega para você mesmo um anti-evangelho, baseado na sua justiça, no seu poder, na sua soberania, na sua sabedoria, ou você prega para você o evangelho real, onde você confessa necessitar da graça de Deus. Ele termina dizendo o seguinte: ou você prega um evangelho da solidão, da autossuficiência, que não precisa de ninguém, nem de pastor, nem de ninguém, ou você prega para você um evangelho onde Cristo sempre está presente e olha para você e diz: coragem, continue adiante. Que evangelho você tem pregado? Que Deus nos abençoe nessa noite, irmãos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.